Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade ao estudo dos anjos através da teurgia e hoje nós iremos dar continuidade com o terceiro anjo que se chama Citael. O anjo Citael é um dos anjos que eu considero mais interessantes, mais poderosos e mais legais de se trabalhar, porque ele é um anjo que trabalha com a energia do Salmo 91, que é um salmo muito poderoso. E aí eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre esse salmo e também falar um pouco mais do porquê esse anjo ele é tão poderoso, tão chamado e qual a origem dessa ideia de salmo e também do anjo Citael. Bem, como eu já falei para vocês, a teurgia, que é o que a gente está estudando, basicamente é uma forma de se encontrar com Deus, com a grande obra de Deus. Alguns rabinos, lá há muito tempo atrás, fizeram o Shem Hamaforesh, que é o nome dado aos 72 nomes de Deus, que seriam os 72 nomes dos anjos. E cada anjo é formado pela junção de 3 letras hebraicas, formando assim o nome de cada anjo. Aqui a gente vê os 72 nomes organizadinhos, do 1 até o 72, e a junção das letras hebraicas que formam isso. E a gente vai estudar hoje o anjo número 3, que se chama Citael, e todas as suas qualidades e atributos divinos. E depois o Daimon número 3, Vassago, para que a gente possa aprender como não se conectar com esse ser e como afastar energeticamente a sua influência, já que nós temos aqui uma visão mais para o lado da ordem e para o lado do desenvolvimento e do uso da teurgia para o nosso avanço espiritual. Agradecendo, é claro, aos donos do site Gabriel Costa e Gaio Nicodemos por deixarem eu utilizar aí a imagem do site. Então, bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que estudar aqui e entender melhor a energia do anjo Citael para a gente compreender o que é que ele representa, no que ele pode ajudar na sua vida e para quais objetivos você pode chamar esse anjo. Como eu já falei para vocês, os 72 anjos, eles estão divididos nessa roda aqui de 360 graus. E aí foi feita uma divisão de 12 espaços, diríamos assim, para cada um dos 12 signos. Então, os 6 primeiros anjos são anjos do signo de Áries. Já os 6 seguintes do signo de Touro. E por aí vai até os 12 signos. Sendo assim, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar aqui que o anjo Citael é um anjo do signo de Áries. Portanto, esse anjo ele vai ajudar a trabalhar o elemento fogo na sua vida. E o elemento fogo, ele representa a ideia de transformação, de transmutação e de mudanças. Geralmente esse anjo aqui, ele é chamado para proteção espiritual. Quando tudo estiver apertando, quando você estiver muito sujo espiritualmente, quando você estiver achando que alguém está lhe atacando espiritualmente, quando você achar que você está sendo injustiçado numa situação, quando você sentir que a sua casa está carregada, quando você sentir qualquer energia negativa tentando te influenciar e te levar para um mau caminho, você pode chamar pelo anjo Citael através do Salmo 91, já que esse anjo ele é o anjo que cuida e rege o Salmo 91. Então, primeiro de tudo, ele é um anjo do elemento fogo. Então, anjos do elemento fogo, que são os anjos do signo de Áries, do signo de Leão e do signo de Sagitário, são anjos geralmente utilizados para abertura de caminho, geralmente são utilizados para chamar e pedir proteção e também para transformar a vida de alguém. Porque se vocês pararem para pensar, o fogo faz isso. Se você bota um feijão para cozinhar ou então um arroz para cozinhar, ele não começa duro, mas com o fogo, no caso aquecendo a água, ele não fica mole e mais fácil de comer. Então, o fogo ele tem essa capacidade de transmutar, de transformar. Se você pega uma barra de metal e aquece muito ela, ela não derrete, ela não se transforma. Então,
Os anjos do elemento fogo, eles fazem isso. Se a sua vida tá parada, se a sua vida tá estagnada, se a sua vida tá horrível, se você se sente num beco sem saída, se você se vê numa situação que você não sabe mais o que fazer, esses são os anjos que, com a energia do elemento fogo, são capazes de transformar a sua vida. E Citael é o terceiro anjo do signo de fogo, que cuida de quem nasceu nos graus 10 a 15 do signo de Áries. Se você olhar lá no seu mapa astral, se o seu Sol ele está entre o grau 10 ao grau 15 de Áries, você é protegido e filho do anjo Citael. Mas no seu mapa astral você pode ter outros aspectos, outros planetas no signo de Áries e você pode ser protegido por ele sem nem saber. E também você também pode chamar esse anjo, mesmo sem ser um filho dele por data de nascimento, para que ele interfira na sua vida. Afinal, é isso que chama a teurgia. Já que ele é um anjo, ele, assim como um santo católico que pessoas fazem novena para Santo Antônio, fazem pedidos para São Francisco, você também pode chamar por esse anjo para que ele interfira e ajude na sua vida. Então, de novo, Citael é um anjo do fogo, do elemento fogo, e ele pode realizar transformações associadas a essa energia na sua vida. Você pode acender uma vela para Citael, por exemplo, como uma forma de pedir o seu auxílio. Você pode acender essa vela na sua casa e mentalizar que qualquer energia negativa que entre na sua casa vai bater na chama dessa vela e será queimada pela chama dessa vela e se transformará em uma energia positiva. Por isso que antigamente as tiazinhas, as senhoras, tinham o costume de acender a vela de 7 dias dentro de casa, porque essa era uma forma de fazer uma proteção espiritual na casa delas, que muitas vezes elas nem sabiam. Inclusive, eu aconselho a vocês fazerem isso, ter uma vela de 7 dias sempre acesa dentro de casa. Vocês podem apagar quando sair de casa, mas, obviamente, quando vocês retornarem para casa, vocês fazem uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e reacendem a vela. E lembrar, obviamente, de apagar quando você for. E sempre que você reacender de novo, você faz uma oração e aí ela vai estar atuando. Então, uma das formas de você criar vínculo com esse anjo é você poder acender uma vela e mentalizar isso, de que a chama dessa vela queimará qualquer energia negativa que veio contra você. Você pode mentalizar essa chama cobrindo o seu corpo e queimando qualquer energia de desânimo, de chateação, que esse anjo mostre para você o que está fazendo você não ter energia, não ter disposição. Você pode mentalizar que essa chama está cobrindo alguém que você queira que esteja protegido por esse anjo. Você pode orar pelo seu filho, pela sua filha, por um parente que você gosta que está doente e fazer essa mentalização de que a chama desse fogo irá cobrir essa pessoa e proteger ela. Então, Citael é um anjo muito poderoso para trabalhos de proteção, para trabalhos de livramento, para poder assim gerar uma grande barreira de proteção na vida dessa pessoa, já que ele é o anjo do Salmo 91. Mais para frente eu vou explicar por que ele é o anjo do Salmo 91 e qual a origem desse culto que a gente vê tão forte ao Salmo 91 e por que tantas pessoas fazem o Salmo 91 e conhecem o Salmo 91 e outros salmos não são tão conhecidos quanto este. Mas bora lá conhecer o nosso querido Citael. Como eu já falei para vocês em outras palestras, a gente pode chamar esse anjo fazendo um processo de meditação, vibrando o nome dele. Você pode ficar repetindo: Citael, Citael. E ficar repetindo isso, mentalizando que tem uma chama te cobrindo e te acolhendo, como se fosse um calorzinho gostoso durante esse período de frio. É bom você fazer isso com o seu corpo virado em direção onde o sol nasce e mentalizando que a luz do sol também está te cobrindo. Você pode fazer isso enquanto você toma sol, por exemplo. É uma técnica muito boa e muito poderosa de limpeza. Então, o anjo Citael, ele é o responsável por construção no universo, como está dizendo aqui. E todo aquele que sabe construir algo, ele também sabe destruir algo se for necessário. Tem muitas passagens que citam que Citael é como se fosse um anjo guerreiro de Deus.
Se você está justo, se você está fazendo coisas corretas e alguém está lhe atacando injustamente, Citael, ao mesmo tempo que pode construir uma grande barreira de proteção ao seu redor, ele também pode enviar um ataque para que esse outra pessoa que está fazendo algo contra você tome a devolução do mal que ela lhe fez. Eu não tô dizendo aqui que Citael é malvado, que ele vai atacar alguém injustamente e que ele pode fazer o mal, não. Eu tô dizendo que, segundo a lei de causa e efeito, se eu faço mal, esse mal se torna um karma meu, certo? E se eu estou atacando injustamente alguém, uma hora ou outra isso vai voltar contra mim, não é? O anjo Citael, ele pode ser um anjo que, se você fizer um ritual de proteção, ele pode devolver para essa pessoa o que ela fez de mal para você no mesmo nível e proporção do mal que ela fez a ti. Afinal, ele é um anjo e ele trabalha para a luz. Então, ele não faz nada que seja injusto. Ele devolveria apenas o que foi feito contra você de forma injusta. E como ele também é um anjo, ele não faz trabalho de ataque. Ele não ataca ninguém sem que a pessoa tenha feito algum tipo de coisa errada. Então não adianta pedir para esse anjo atacar alguém se você se sente injustiçado numa situação, porque talvez você esteja se fazendo de vítima e não seja. Então, de novo, ele é um anjo que trabalha com a construção do universo. Ele foi um dos anjos que ajudou Deus a construir o universo e trabalha pela manutenção dessa organização desse universo. Então, se alguém começar a tentar desestruturar o universo, se é que isso é possível, Citael vai lá mostrar essa pessoa que não é bem assim que a banda toca. Então, Citael tem um aspecto principal de ajudar a compreender a construção do universo. Então, você pode meditar com esse anjo pensando como é que Deus criou as estrelas, como é que Deus criou as plantas, os animais, porque Deus criou o seu espírito, tudo que estiver relacionado à construção e à manutenção do universo, Citael pode conceder conhecimentos em relação a isso. Tanto que tem pessoas que, através do estado de gnose, que é um estado de meditação muito profundo, conseguem fazer projeções astrais e conversarem diretamente com a energia do próprio anjo Citael e fazer diálogos, conversando com eles e pedindo experiências para esse anjo. Então, Citael, ele é um anjo muito poderoso que pode ensinar sobre qualquer assunto relacionado a como o universo foi construído e como as coisas são construídas. Ele é um anjo que também pode ter ensinado os seres humanos a como desenvolver novas tecnologias para nossa realidade. E além disso tudo que eu já citei, o que é que mais que Citael pode fazer? Pode trazer libertação de todo egoísmo. Então ele pode te ajudar a perceber onde você está errando para que a sua vida tenha movimento de volta e para que você se livre do egoísmo, da inveja, da raiva e da autopiedade exagerada. Então esse anjo ele vai trabalhar as virtudes opostas. Ele vai trabalhar a virtude do amor universal para que você não fique preso no egoísmo de querer apenas coisas por si. Então ele vai construir coisas boas na sua vida e de quem tiver ao seu redor. Ele não vai ser um anjo que vai trabalhar pela inveja, ele vai trabalhar pelo oposto da inveja, que seria no caso você ter empatia, ou então ter um desejo de respeito e de orgulho, de felicidade por ver o sucesso da outra pessoa. Ele não gosta de raiva, apesar de ser um anjo marcial no sentido de batalha, ele é um anjo que não gosta de raiva, ele gosta do equilíbrio. Ele não usa a força como uma forma de machucar ninguém. Ele usa apenas a força necessária para trazer equilíbrio. Esses dias eu estava vendo um professor de arte marcial falar isso, que uma pessoa que é pacifista de verdade tem que ser uma pessoa que ela é capaz de mediar conflitos, de ser perigosa se for necessário, mas que ela faça isso apenas para se defender. Se alguém veio bater em você, te dar um soco no rosto, se você sabe se defender e imobilizar essa pessoa sem machucá-la, você está correto, porque você fez apenas a sua proteção, a sua defesa. O errado seria você agredir alguém sem motivo algum. Então esse anjo ele vai ajudar nesse processo de você ter a maturidade, de você ter controle sobre o seu corpo e de você saber mediar conflitos com maturidade.
E ele também vai te ajudar a você não ficar em autopiedade exagerada. O que é autopiedade exagerada? É você ficar naquele vitimismo, naquela coitadolândia. Ai, meu Deus, como minha vida é horrível. Ah, como tudo tá contra mim. Ai, meu Deus, como tudo dá errado pra mim. E ficar naquele chororô que ninguém suporta, se fazendo de o coitadinho. Então, Citael vai ser um anjo que vai te ajudar a tomar atitudes, a resolver seus problemas, resolver seus BOs. Ficar parando de ficar botando a culpa nos outros, tomar vergonha na cara e fazer o que é sua responsabilidade. Além disso, o que mais ele pode ajudar? Ao rejeitar essas tentações negativas, a pessoa fica livre para correr atrás dos seus objetivos, acendendo assim o poder dos milagres em sua vida. Então, se você começar a tomar mais atitude, ele vai abrir os seus caminhos e te empurrar até o lugar que você precisa estar para que as coisas comecem a dar certo para você. Então, Citael tem um grande poder para poder trabalhar na sua vida. Seu atributo divino é Deus. Seu atributo é a esperança. Seu atributo é Deus, a esperança de todas as criaturas. Então, Citael, ele representaria a energia daquele momento no filme que parece que tá tudo perdido e o herói vai lá e tira um poder novo de ninguém sabe onde e ele vai lá e consegue vencer nos últimos segundos do segundo tempo. Então, Citael representa a esperança divina, representa aquela pessoa conseguindo achar uma saída, achar uma alternativa quando ela já está desacreditada de que algo pode acontecer de bom para ela. Então, ele consegue trazer nas pessoas esperança para ela voltar a sentir ânimo. Ele pode ser muito bom para pessoas que são ansiosas, para pessoas que são depressivas, para pessoas que estão com dificuldade para ir para academia, para fazer exercício. Ele é um anjo que trabalha essa vontade, esse ímpeto, esse desejo de reagir. Corresponde ao santo nome Alá na língua árabe e ao anjo chamado Shomtasher, não sei como é que fala isso não, sob a influência do sol. Citael pode ser usado contra as adversidades, então ele te ajuda a vencer momentos difíceis. Protege contra armas e feras, governa a nobreza, a magnanimidade e as grandes obras. Eu já vi em alguns livros dizendo que ele protege de assalto, protege de ataques, protege de pessoas falando mal de você. Então ele é um anjo muito poderoso para tudo isso. Uma pessoa nascida sob a influência de Citael ama a verdade. Então, esse anjo odeia pessoas mentirosas. Ele não suporta mentira, não suporta manipulação, não suporta dissimulação da realidade. Se você está chamando por esse anjo e pedindo ajuda dele, e você está tendo o hábito de mentir e de ficar manipulando a realidade, ele vai esfregar a verdade na sua cara. Se você mentir, ele vai fazer a pessoa descobrir a mentira que você contou e você vai passar vergonha, porque esse anjo não suporta a mentira, não suporta a ideia de dissimular a realidade. Então esse é o preço que a gente paga para ser protegido e auxiliado pelos anjos. Eles são extremamente exigentes em relação ao nosso comportamento e às nossas atitudes. Uma pessoa nascida sob essa influência ama a verdade, mantém sua palavra e tem prazer em ajudar aqueles que precisam. Então, manter a palavra. Se você disse que iria às 7 horas para um local, você tem que estar lá às 6h30 e 7 em ponto você vai começar a fazer seja lá o que for. Se você, sei lá, prometeu a alguém que ia ajudar essa pessoa em algo, você vai estar lá e você vai ajudar de verdade. Então, esse anjo aqui ele preza muito quem cumpre com a palavra, quem tem honra, quem diz que vai fazer e faz. Quem diz que vai, sei lá, frequentar o mês inteiro a academia e não falta um dia. A pessoa que diz que vai arrumar a casa inteira, ela arruma. Então esse anjo ele gosta de quem tem palavra. E ele abre a vida, ele melhora a vida de quem faz por merecer e mostra com exemplo. A meditação sobre este nome traz libertação de todo egoísmo. Inveja, raiva, ao rejeitar essas tentações negativas, o magista fica livre para correr atrás de seus objetivos. Então ele ajuda a abrir os caminhos da pessoa, acendendo assim a poder dos milagres em sua vida. Então, se você seguir direitinho o que Citael pede, é capaz de acontecer coisa na sua vida que você vai olhar assim e pensar, meu Deus, isso aqui é um milagre, só pode.
Então, o lado negativo desse anjo governa a hipocrisia, a ingratidão e o perjúrio. Então é o que eu vou mostrar daqui a pouco com o daimon oposto. E o salmo, que é o salmo responsável por Citael, que chama Citael e que chama a energia dele, é o Salmo 91. Meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Esse aqui é o símbolo de Citael. Você pode mentalizar esse símbolo aqui, ficar olhando esse símbolo enquanto você repete o nome Citael. E esse símbolo aqui vai te ajudar a atrair a energia desse anjo. Como eu falei, Citael é a junção de três letras hebraicas, que é o Samesh, o Iod e o Tet. Então o nome dele é a junção dessas três letras. Ele está entre os nascidos do grau 10 a 15 de Ares. O planeta dele é regente ao Sol, então o melhor dia para você chamar a energia de Citael é dia de domingo, que é o dia do Sol. Ele é da categoria dos serafins, que são os línguas de fogo os mais próximos de Deus, se eu não me engano, e os que têm grande poder de transformar a realidade. E o atributo divino dele é Deus é esperança. Então ele vai trazer esperança para sua vida. O horário para você chamar Citael é de meia-noite e 40 até 1 hora da manhã. Então, o dia que você tem mais potencial, mais força, mais atuação de Citael para você pedir intercessão na sua vida é você às meia-noite de um domingo, no caso, meia-noite a 1 da manhã de um domingo. Então, seria no caso, você ia ter que ficar acordado sábado à noite, esperar da meia-noite e fazer isso à meia-noite e 40. E até 1 hora da manhã desse dia de domingo seria o momento mais forte de atuação e de mais energia de Citael para poder atuar na sua vida. Você pode fazer esse salmo e chamar por ele a qualquer dia da semana e a qualquer horário, mas esse horário específico é o mais poderoso para você chamar por Citael. E por que Citael é chamado pelo Salmo 91? Bora lá. Salmo é uma palavra que vem lá das línguas antigas e vem de uma palavra chamada nevel. Nevel era o nome dado a um instrumento musical. Depois procurem no Google, nevel. É que eu esqueci de botar aqui a foto. Mas é tipo uma lira, é tipo um instrumento musical com umas cordas estiradas que você vai tocando. E na antiguidade, um salmo era meio que um cântico. Você tinha de fazer ele cantando, você tinha de fazer ele recitando, sentindo cada uma das palavras que tem no salmo. Então a palavra salmo significa cântico. E o Salmo 91 é um dos salmos da Bíblia responsável por pedir a intercessão de Deus para você ter proteção diante de uma situação injusta. Por que o Salmo 91 é tão famoso? Era muito comum que os rabinos na antiguidade, quando alguém ia pedir orientação em relação a estar sofrendo ataques, eles recomendavam esse salmo. Por exemplo, se você tem um comércio e o seu comércio está indo mal, e eles tinham muita crença de que existia mal olhado, e que às vezes as pessoas jogavam pragas e magias negras contra alguém por inveja, por ciúme, etc. E eles começaram a recomendar, na época, já que o Salmo 91 é o Salmo de proteção, que você colocasse na sua loja, colocasse no local de trabalho uma imagem com o Salmo 91 e os dizeres dele, e que você recitasse todo dia ao abrir a loja e também ao fechar, para que assim durante todo o dia ela tivesse protegida e também durante a noite tivesse protegida por esse anjo. E de tanto ver nas lojas de judeus e de pessoas que tinham essa crença o Salmo 91 e verem que essas lojas geralmente eram mais prósperas, as pessoas começaram a observar: opa, por que na loja dele tem um Salmo 91 e ele tá sempre cheio de dinheiro e tá sempre vendendo tudo? Então, por essa observação, as pessoas começaram a perceber que esse salmo era poderoso. E era sempre um salmo citado e recomendado para proteção. Por isso que ele se tornou tão famoso, devido às palavras que esse salmo emana e devido ao fato de que ele é um salmo para proteger ataques espirituais. Então, é um salmo de limpeza, é um salmo de proteção que você pode fazer a qualquer dia, a qualquer horário, e ele sempre vai estar ali surtindo efeito enquanto você repete ele com sentimento. Então agora eu vou ler o Salmo 91, interpretando ele para vocês entenderem por que ele tem tanta beleza, porque ele é tão famoso e o que significam essas palavras dele para a gente entender como fazer esse salmo.
Se você quiser, você pode fazer esse salmo junto comigo aí na sua mente, mentalizando, para que assim você tenha essas bênçãos. Vá refletindo junto comigo e, de novo, quando você for fazer, faça com o seu corpo voltado para o sol nascente, para o local onde o sol nasce, mesmo que seja de noite, que você esteja fazendo o salmo, volte seu corpo para o leste, porque para os antigos cabalistas o sol nascente ele representava a própria luz de Deus. Então seria tipo você estar pedindo para que Deus interceda na sua vida. E faça na sua casa em voz alta, num horário que você sinta que está precisando de uma limpeza e de uma proteção. Então, bora lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é que isso significa? Tá falando, ó, eu ou aquela pessoa que Deus escolheu e que está no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. O esconderijo seria tipo dizer: olha, eu estou no local de proteção de Deus. Eu estou na casa de Deus. Então eu estou no esconderijo, no local onde Deus me colocou para que ninguém me encontrasse para me fazer mal. E aí continua: a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente é tipo dizer: olha, eu estou sob a proteção de Deus. Por exemplo, quando você tem um guarda-costa, e o guarda-costa tá lá, altão, maior do que você, atrás de você, ele não faz uma sombra sobre você, então tá meio que dizendo: olha, sob a sombra de Deus, eu estou protegido e eu posso descansar, porque Deus é onipotente. Onipotente significa aquele que tem todo o poder. E aí continua o salmo: direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então ele está dizendo aqui, ó, eu digo para Deus e eu falo em voz alta para que todo mundo ouça. Ele, Deus, é o meu Deus, é o meu refúgio. Quando você vai para um refúgio é porque você quer se proteger, porque ali ninguém te alcança, porque você está refugiado, você está resguardado, protegido. Ele é a minha fortaleza. Então, Deus ele é tão poderoso que ele cria uma fortaleza ao seu redor. E nele confiarei, porque você confia em Deus e sabe que ele vai te proteger de qualquer coisa. E aí continua: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Para quem não sabe, laço do passarinheiro é uma espécie de armadilha. Lá na antiguidade eles tinham um costume de caçar aves. E aí eles faziam uma armadilha como se fosse uma rede, só que com linhas bem finas, para que o passarinho não visse. E aí o passarinho vinha voando, inocente, e ele se batia nessas linhas bem fininhas, que quase não davam para ver, e ele se amarrava nessas linhas e assim ele se prendia. Então, o laço do passarinheiro nada mais é do que uma rede muito fina que a pessoa nem consegue ver. Sabe naqueles filmes de ação que a pessoa tá lá caminhando e a perna dela bate numa linha e ela do nada ela é puxada, ela fica de cabeça para baixo porque aparece uma corda e amarra o pé dela? Aquilo ali é tipo um laço do passarinheiro. Então, falar aqui que ele te livrará do laço do passarinheiro é dizer: Deus é tão bom e maravilhoso comigo que ele vai me livrar até dos perigos que eu não consigo ver, que ele vai me proteger até das dificuldades que eu não sei que tem no meu caminho. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com a pessoa e ela falou que ela morria de medo do laço do passarinheiro. Aí eu fiquei, oxi, por quê? Ela falou que para ela, Laço do Passarinheiro era o nome do diabo. Ela acreditava que Laço do Passarinheiro era como a Bíblia tinha escrito para não dizer o nome do diabo. E ela orou o Salmo 91 a vida dela inteira achando que o passarinheiro era o diabo, sem saber que o laço do passarinheiro era isso aqui que eu estou explicando, que era uma rede para poder pegar animais. Então, quando está dizendo aqui que ele te livrará do laço do passarinheiro, está dizendo aí, ó, ele vai te proteger até das armadilhas que você não vê. E aí fala aqui da peste perniciosa. Pernicioso é tipo esperto, ou aquele que tenta enganar. Uma pessoa perniciosa é uma pessoa maldosa. Então, peste perniciosa seria tipo qualquer pessoa ou situação que está tentando te atacar usando da esperteza que tem. Ele te cobrirá com as tuas penas. No caso aqui seriam as penas das asas do anjo Citael. E debaixo de suas asas te confiarás. Então você vai ficar confiante embaixo das asas desse anjo, porque você sabe que nada pode te alcançar. E a sua verdade é o teu escudo e broquel. Escudo é tipo um escudo mesmo, e broquel, se eu não me engano, era tipo uma espada curta, algo do tipo assim na época. Então, é meio que dizer que você estaria sob a proteção do escudo e da lança, da espada desse anjo.
Não temerás medo de terror de noite, nem de seta que voa de dia. Então tá dizendo, nenhuma flecha vai te alcançar, nenhuma arma vai te ferir, nenhuma gota do teu sangue cairá, porque você está protegido por Citael. Nem da peste que anda na escuridão. Então, nem dos riscos que você não consegue enxergar, nenhum deles vai te atacar. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Naquela época era muito comum do nada terem doenças, tipo um Covid, tipo sei lá, uma gripe espanhola. Então tá dizendo, nem de doenças você vai ser atacado. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Essa frase, ela basicamente quer dizer o seguinte, que, tipo, não adianta te atacar de qualquer lado, não adianta vir da esquerda, da direita, não adianta fazer plano nenhum, não adianta ter a quantidade que for, nada vai te alcançar, porque o anjo tá te protegendo e ponto. Somente com os teus olhos contemplarás. Só lembrando que essa frase aqui, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao direito, também pode representar que nem quem é da sua família, nem quem é seu amigo próximo, mas que você não percebeu que na verdade estava contra você. Não importa o local, ninguém vai te alcançar. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então tá dizendo aqui, ó, que você vai enxergar essa proteção toda, mas que as pessoas elas nem vão notar que você tá tão protegido para que não chame a atenção delas. E verás a recompensa dos ímpios. Ímpios eram os impuros, seriam as pessoas que não tinham fé em Deus ou falavam mal contra Deus ou perseguiam os religiosos do cristianismo. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. De novo, você, Deus, é quem está me protegendo. No Altíssimo fizeste tua habitação. Então eu moro sob a proteção de Deus. E se Deus está me protegendo, quem é que pode vir contra mim? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então minha casa vai estar protegida e nenhuma praga vai comer a plantação que eu tô lá cuidando. Então naquela época era muito importante por causa das colheitas. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, Deus vai dar ordem para os anjos que eles me protejam. Como, sei lá, um coronel, um capitão mandaria os policiais me protegerem. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, nenhum passo meu vai estar desprotegido, porque Deus mandou os anjos cuidarem de mim. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Então, até a mínima energia negativa que pudesse me atacar, eu ainda assim estaria protegido. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Aqui provavelmente é algum tipo de alegoria às guerras da época, ao orgulho, talvez o leão, ou então a cobra no sentido do seu próprio veneno. E calçarás os pés e o leão jovem e a serpente é meio que dizer que até onde você andar você estará protegido de pessoas que possam te atacar no caminho, já que o leão poderia lhe comer ou a serpente lhe picar. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Então tá dizendo, ó, se você amou a Deus e fez as coisas certas, agora Deus também vai cuidar e te amar. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então tá dizendo aí que você conhece o nome de Deus e protege ele e vive por ele, ele vai te proteger. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o retirarei e glorificarei. Então tá meio que dizendo, ó, não importa o quão ruim tivesse a sua situação, se você fizer com fé o Salmo 91, Jesus, Deus, os anjos vão te levantar. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei minha salvação. Então tá dizendo, eu vou te dar uma vida longa, cheia de saúde, cheia de vitalidade e muito protegido. Então esse Salmo 91 é um salmo realmente lindo, não é à toa que é o salmo mais conhecido no mundo, exatamente por todas essas palavras, porque você estaria sob a proteção de Deus. Então Citael representa toda essa energia e tudo isso daqui é o que te deixa cada vez mais próximo de Deus. E agora eu vou explicar o daimon oposto para a gente entender tudo que a gente deve evitar para que assim Citael queira cada vez mais nos proteger. Só relembrando, daimon é uma palavra que lá no grego significa espírito. Então, um anjo é um daimon, porque um anjo é um espírito. Você que está aí me ouvindo é um daimon, porque você tem um espírito dentro de você.
Como eu expliquei lá nas palestras sobre o céu e o inferno, daimon é espírito. A igreja que transformou a palavra daimon em demônio com uma conotação negativa, porque a igreja era contra se contatar os mortos e ter contato com espíritos. Porque na época tinha muita gente enganando, fingindo ter contato com espíritos sem ter. Então, daimon, vassago, não significa necessariamente que ele é um demônio vassago, mas sim que ele é um espírito chamado vassago, que tem as características opostas ao anjo Citael. Porque tem pessoas que cultuam e chamam para pedir favores esse tal espírito. Então, estou só diferenciando aqui, mas obviamente o meu objetivo não é que ninguém queira chamar vassago. Vassago, divinação e profecia. Então, pela tradição, esse espírito ajudava pessoas a conseguirem ser mais aptas a fazer divinação, no caso, adivinhar o futuro, e fazerem profecias de coisas que poderiam acontecer. Então, geralmente, as pessoas faziam para adivinhar se teriam boas colheitas, se teria amor na vida, se teria dinheiro. Ele ajudava nesses sentidos. Vassago é um príncipe que aparece na forma de um belo homem montado em um crocodilo. No caso, um belo homem para representar o seu poder, sua beleza, sua virilidade, vitalidade. E era muito comum dizer que esses espíritos Vassago tentava, tipo, atrair sensualmente pela sua beleza quem chamava por ele, e crocodilo por ser um símbolo de poder. Como eu expliquei na última palestra, crocodilos geralmente eram um símbolo que as pessoas tinham muito medo, porque naquela região lá do Egito e em locais que as pessoas moravam perto dos rios, o crocodilo era um grande medo. Ser mordido e atacado por um crocodilo num rio. Com um falcão em seu punho. Falcoaria era um hábito que os nobres tinham, então ter um falcão no punho é meio que dizer que ele tinha muito poder, que ele tinha muito dinheiro e que ele tinha grande influência. Tendo boa natureza, possui o poder de declarar coisas passadas ou futuras. Então esse espírito era chamado para falar sobre vidas passadas e o passado da pessoa que ela estava escondendo, e também falar sobre vidas futuras, sobre o que poderia vir a acontecer mais para frente. E descobrir coisas escondidas ou perdidas. Então pessoas também chamavam esse espírito para encontrar tesouros, encontrarem dinheiro, encontrarem coisas de valor. O simbolismo da imagem de Vassago, montada em um crocodilo e um falcão nas mãos, mostra seu poder de conhecer as coisas e de ver além do alcance, já que o falcão também é a representação do olho de Horus, que é um símbolo geralmente associado à intuição e à intuição. O falcão, animal que observa o mundo das alturas com voo célere, e botes ágeis sobre as presas na terra. Resolve problemas de maneira rápida, controla as paixões e as tensões provocadas pela insegurança, dúvida e preocupação. Então ele ajuda a resolver problemas de quem chamou por ele, e ele também ajuda a resolver tensões, brigas e conflitos sem necessidade. Sob o crocodilo, o vassago comanda o animal passional. Passional é aquele que age pelo calor da emoção, limitando o tato irracional daqueles que recorrem a este. Então ele pode também utilizar esse crocodilo para atacar e machucar pessoas e fazer o mal. O crocodilo também representa a aniquilação e a morte definitiva, porque lá na mitologia egípcia tinha-se um deus com cabeça de crocodilo, se eu não me engano, chamado Sobek, que devorava a alma dos humanos que faziam mal. Esse era o inferno egípcio, ser devorado por esse crocodilo. Por conta disso, esse espírito é convocado para destruir reputações. Então lembra que Citael é responsável por gostar da verdade e odeia a mentira, e odeia e protege pessoas que estão sendo atacadas e criticadas de forma injusta? Já Vassago era utilizado para gerar ataques à reputação de alguém e fazer mal contra as pessoas. Então vocês percebem aqui porque colocaram ele como oposto a Citael? Acreditava-se que o crocodilo era capaz de destruir seres em todos os planos, obliterando almas. Obliterar é destruir completamente. Então está dizendo aqui que ele matava até os espíritos, se é que isso é possível. E possuindo inclusive a capacidade de devorar o ritmo do tempo para que este não passasse. Então ele fazia a vida da pessoa virar um completo tédio e a pessoa odiar a própria vida. A deusa asteca Cipactli, sei lá como fala isso,
pode ser associada a Vassago devido ao seu caráter de iniciadora da viagem ao mundo espiritual e de controle sobre as águas primordiais. Disse-se inclusive que essa deusa auxilia na criação do calendário azteca e assim se tornou o primeiro signo. Então ela seria o signo de Áries. Aliás, no calendário azteca eu não sei quais são os signos. Em outras versões da lenda, Cipaclit era um monstro intermediário entre peixe e sapo que possuía uma boca faminta e em cada uma de suas juntas as divindades Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, é um deus pássaro lá da mitologia azteca. Teria conseguido vencer o monstro após o primeiro sacrificado de seus pés e partir do corpo de Capli criaram a terra. Então tá falando da mitologia azteca. Oferece elementos relacionados a oráculos, como folha de louro, incenso, vela. Não vou ensinar como é que faz para chamar esse diabão, não. Mas ele é o daimon responsável oposto pela energia de Citael, e ele tem essa capacidade aí de fazer essas coisinhas aí que eu citei, não vou explicar. Mas basicamente deu para ver aqui que Vassago trabalha com a energia oposta a Citael e que quando você, entre aspas, estiver na sua energia ruim e vibrando na parte negativa, tecnicamente você estaria com as energias de Vassago focado na materialidade e na permanência em vez de trabalhar a impermanência. Então é isso por hoje, nós encerramos aqui. Lembrem de fazer o Salmo 91 e de chamar pelo anjo Citael para melhorar a vida de vocês e quando vocês estiverem sofrendo ataques e passando por situações difíceis. E estudem, aprendam sobre esse anjo, que ele é um anjo muito poderoso, que ajuda muito a vida de quem realmente chama com ele com sinceridade. Mas lembrem-se de desenvolver as características que Citael preza: a disciplina, a organização, o foco, a constância, a verdade, a honradez e a virtude. E ele trará muita esperança para a sua vida. Desejo muito que vocês sejam todos protegidos pelas asas do anjo Citael, que todos tenham uma vida maravilhosa e que o sucesso seja a única possibilidade.